fatores para a respiração, na verdade, seria aqui. Então, várias coisas contribuem para que a gente respire bem, para que um ser humano respire bem. A pequena circulação. Se está acontecendo, a pequena circulação é a circulação que acontece do coração para o pulmão e do pulmão para o coração. Então, se estiver funcionando bem, está tudo ok. O funcionamento do músculo diafragma. A retroatividade pulmonar deve ser vencida. Então, quando você puxa o ar tem que entrar, né? O pulmão não pode ser duro, porque senão ele não deixa o ar entrar. Tem algumas doenças que endurecem o pulmão. E a pessoa fica sem ar, sem conseguir respirar, né? A integridade óssea, está tudo certo com as costelas aqui. Uma pessoa, quando ela fratura a costela, dói tanto que a pessoa não consegue respirar daquele lado que está quebrada a costela, sabe? Às vezes prejudica a respiração, dependendo do tamanho da fratura, pode até prejudicar bastante a respiração. Depende também dos músculos, músculos peitorais, intercostais, das costas, o latíssimo do dorso, né? A quantidade adequada de líquido entre as pleuras, calma, vamos chegar lá. Quantidade suficiente de substância surfactante, que não deixa o alvéolo fechar. Nível adequado de glóbulos vermelhos e hemoglobina, né? Você está carregando bastante oxigênio. Controle do bulbo, que é uma área lá do cérebro que controla a nossa respiração, faz a gente respirar mesmo dormindo, né? E o gradiente de pressão adequado. Então, esse slide aqui, ele traz uma complexidade que, nossa, nem daria uma aula para explicar. Então, vamos para frente. Só para inspirar vocês, que depende de vários fatores a boa respiração, tá? Preservar, né? Então, a respiração, o que que ela é? Ela é o ar entrando e o ar saindo, mas ela é principalmente a troca de gases. Se entrar oxigênio e então, uma boa respiração é quando entra bastante oxigênio que a gente precisa e que a gente solta todo o gás carbônico que a gente precisa soltar também pela respiração. Isso é uma boa respiração. Se a gente não consegue respirar bem, significa que não está entrando muito ar, ou não está saindo o ar que tem lá dentro, né? Então, a respiração, ela é satisfatória quando ela cumpre a função dela de trocar os gases e a gente fica bem, tá? Aqui um alvéolo, tal. Vou passar um pouquinho mais, peraí. Espero que não acabe de uma vez. Esses slides têm uma mania de acabar de uma vez. Peraí. Órgãos do sistema respiratório. Vamos lá, só para a gente dar uma passadinha que eu já falei. Nariz, né? Então, ele é importante porque ele aquece o ar e ele filtra o ar, que passa pelas conchas internas, né? Por dentro. Aqui uma foto das conchas nasais, né? Onde tem a sinusite ali, né? A laringe, que é a região do pescoço ali da garganta. Veja bem, por que que é importante? Por que que é importante falar aqui da laringe? Porque perceba que você não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo. Então, a gente respira e depois engole. Ou engole e depois respira. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque a laringe tem uma abertura que abre e fecha dependendo do quê? Abre para o ar passar e depois ela fecha para passar o alimento, ou então se a gente está tomando água. Então acontece na garganta esse movimento, tá? Não vão passar as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque na parte que o ar passa, não pode entrar nem água, nem saliva, nem nada, né? Se entrar, foi por um acidente. E aí a reação imediata é uma tosse desgramada, né? Tosse, 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 tosse. Por quê? É um reflexo para tirar aquilo de dentro da garganta, de dentro da passagem do ar. Não pode ter, porque não pode chegar nada no pulmão que não seja ar, né? Mas chega, né? A pessoa fuma, a pessoa inala o ar de São Paulo, né? Chega algumas coisas, mas junto com o ar, não uma coisa sólida, nem líquida, não pode. Senão vai dar uma infecção pulmonar lá no pulmão.
Bom, beleza. A laringe aqui na região da garganta e tal, bababá, bababá, as cordas vocais, tudo isso aqui é por onde o ar passa, tá? A faringe, que é mais para baixo, a traqueia, que é essa parte por onde o ar desce para o peito, e ela é bem durinha, ela não pode fechar, né? Então ela tem esses anéis de cartilagem aqui em branco. Então, e ela vai se dividir em duas partes lá, mais perto do pulmão. E aí essas duas partes vão se dividir em mais partes, tá? Já viram lá no começo comigo. Os brônquios, direito e esquerdo, e os bronquíolos. E aí o pulmão. Então essa imagem é um desenho, mas dá para ver bem, ó. Então o ar passa pela traqueia e aí vai um para cada lado, tá? E aí vai entrar no pulmão e tal. Então se a gente consegue viver, por exemplo, eu já vi pessoas vivendo com pulmão só, não precisa ter o outro. Lógico, vai ser mais difícil para ela viver? Vai. Mas vai conseguir sobreviver, tá? Pessoas que tiveram tuberculose, qualquer coisa assim, sabe? Ou perderam uma parte do pulmão num acidente, por exemplo. Bom, e vamos ver esse fenômeno que é a árvore bronquial. Então, aqui vocês veem a traqueia e os brônquios e a divisão aqui. E cada negocinho desse tem um nome. Bronquíolo, direito, não sei o quê. Bronquíolo superior, médio, inferior, nananã, nananã. Cada um tem um nome, tá? Porque o pulmão, ele vai ser dividido. Deixa eu ver se eu tenho aqui a divisão do pulmão. Vou mostrar para vocês. Slides. Bom, o duro slide que não tem assim como a gente mostrar. Por isso que às vezes é bom ter um livro de anatomia, porque aí vocês vão passando e vão dando uma olhada nesses detalhes. O que eu preciso saber? Que o pulmão ele é dividido em partes. Por que que eu não vou falar exato? Porque o direito é dividido em três partes e o esquerdo em duas partes. Então, os dois pulmões têm a parte de cima, que é o ápice do pulmão, parte de cima, que é aqui perto das clavículas. Quando você respira aqui em cima, você está respirando mais no ápice do pulmão, mais para cima. Ele tem a parte do meio, que é mais aqui nas costelas, e ele tem a parte de baixo, que é a base do pulmão, que é mais perto aqui da barriga, né? Mais para baixo, tá? O ideal é que a gente use todo o pulmão, expanda ele completamente, para que a gente possa receber, né, bastante oxigênio e soltar bastante CO2, tá? Não respire tímido, né? Que a gente respire bem forte. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de interessante pra gente fechar essa parte. Eu quero que vocês perguntem, hein? Deixa eu ver se esse slide dá pra ver. Perceba uma coisa aqui, gente. Nessa imagem dá pra ver. Aqui em cima, pulmões visto por fora. A imagem A tem o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Eles estão encaixados aqui dentro do peito, ó, tá vendo? Eles estão bem encaixados ali embaixo das costelas. E o coração tá no meinho deles, tá bem no meio, aqui, ó, né? Então toda essa parte aqui é chamada de caixa torácica, chamada de tórax. E os dois órgãos mais importantes estão aqui, que é o pulmão e o coração, né? Importantes assim, vitais, né, para nossa vida depende deles, né? Então eles estão aqui na caixa torácica, tá? E aí para baixo, a gente tem aqui no preto é o fígado, né? Aí já é a parte do abdômen, né, para baixo. Deixa eu ver aqui mais, tem mais alguma coisa. Os alvéolos, acho que para finalizar, para simplificar, né, e finalizar, é os alvéolos. Então pensa assim, lá no pulmão, lá no finalzinho, nas paredinhas do pulmão, imagina esse órgão aqui, né? Toda a parede dele, em volta dele aqui, ele é uma esponja que ele expande e volta, expande e volta. Então, a parede dele é forrada desses bichinhos aqui, ó, dos alvéolos. Assim, ó, tá vendo? Nas pontinhas dos brônquios, dos galinhos das árvores, da árvore brônquia, tem esses saquinhos, ó, que são os alvéolos. É aqui que acontece a troca de gases, né, do O2 pelo CO2.
Eles são muito importantes. Os pacientes que têm doenças pulmonares, eles têm destruição desses alvéolos, por causa de cigarro e tal, ou mesmo sem ser por causa de cigarro, mas tem doenças pulmonares que são, assim, degenerativas, e a pessoa não consegue respirar porque não tem lugar para fazer troca gasosa. Então é muito rico esse assunto, gente, de anatomia. A gente faz muita coisa com ele. E as trocas gasosas, a gente já viu um pouquinho ali na parte do sangue, né? Mas através da respiração, a gente consegue trazer oxigênio para as artérias, para o sangue que está dentro das artérias. E através da respiração, a gente consegue tirar o CO2 que está dentro das veias, do sangue venoso. Então, esse mecanismo vai acontecendo o tempo todo. Assim como o coração bate o tempo todo, a respiração acontece o tempo todo, então entra e sai o tempo todo. Então, a gente pode dizer que o sistema respiratório é um sistema excretor também, porque ele, além de fazer as trocas gasosas, ele elimina uma substância que não é boa para o nosso corpo se ela estiver em excesso, né? Então, por isso que é vital. A gente não posso parar de respirar. Você não pode parar de respirar, porque tudo isso aqui vai bagunçar tudo e vai tudo pro saco. Acaba tudo, né? Então a gente chama isso de órgãos vitais, cérebro, pulmão, coração, né? Que a gente tem que cuidar com todo carinho. Mas era isso. Assim, bem por cima, gente. Mas eu acredito que eu quero tirar as dúvidas agora. Vamos lá. Podem falar. Daí vocês perguntem alguma coisa, querem fazer um intervalo, que hoje ainda a gente tem que falar do sistema digestório, né? Aí eu tô com vocês. Primeiro, para conversar, tirar dúvidas, agora para dar um tempinho, que já foi 1h30. E, e se vocês querem fazer um intervalinho, alguma coisa assim, falem aí comigo. Como o aparelho que mede a oxigenação funciona? No que ele se baseia? Boa. Então, o oxímetro, né? Chama oxímetro de pulso. Ele geralmente coloca no dedo, né? Então, ele vai ter uma luzinha, não sei o nome da luzinha. Isso aqui eu vou dever para vocês. Mas eu usei muito na minha vida, então eu sei, eu vi muito em hospital, trabalhei em hospital. Então, ele capta a, a pulsação da artéria aqui da ponta do dedo, do sangue pulsando aqui na ponta do dedo. E ele consegue ler a quantidade de oxigênio que tem no sangue aqui da ponta do dedo. Incrível, assim, não sei exatamente como ele funciona, como ele consegue captar. Até uma boa pergunta, hein, Edilson? Mas ele vai captar dessa forma. Tanto que você, por exemplo, não pode estar de esmalte, né? Que nem eu tô assim, que atrapalha, não consegue, porque aí fica escuro, a luzinha não consegue captar a artéria que tá passando aqui na pontinha, o capilar, né? Mas ele faz uma leitura sim, quantidade de sangue, oxímetro de pulso. E ele é super útil, assim, no hospital, muito útil. Eu tava falando para vocês, né, que o ar tem 21% e a gente deve, chama saturação de oxigênio, a gente deve saturar no ar ambiente 98, 99, máximo aí 96. De 96 a 100% de saturação de sangue naquele aparelhinho, né? Abaixo disso, de 95, 94, aí a gente já pode dizer que a pessoa está meio que não está respirando tão bem, tá? Tá faltando oxigênio para ela. Abaixo de 90, 88, opa! Aí se a pessoa está no hospital, já tem que pôr um negocinho de oxigênio nela, um pouquinho mais. Aquele oxigênio ele vai dar mais que 21%, ele vai dar 25, 30% de oxigênio, 35, vai até 100% de oxigênio. Então,
A quantidade de oxigênio que dá para uma pessoa no hospital, por exemplo, é pela medida do aparelhinho lá no dedinho. Se a saturação vai baixando de 90 para 85, 80, opa! Por quê? Porque a partir desses números, as células já começam a morrer, porque tem pouco oxigênio, né? Por exemplo, uma pessoa que ronca, tem obstrução lá das vias aéreas, ela vai dormir. Quando a pessoa dorme, aí ela deita, começa a roncar e acorda lá sem ar, né? Daquela puxadona de ar. O que que acontece? Eles falam assim, o cara vai no médico, a pessoa vai no médico, pode ser uma moça também, né? Mas aí chega lá, o médico fala assim: vamos fazer um exame de polissonografia. Um exame que você vai lá dormir no lugar, né? Eles botam um monte de aparelho lá e você dorme lá no lugar. Por quê? Ele vai medir se durante esse sono que a pessoa ronca, a quantidade de oxigênio cai. Porque é aí que a pessoa fica doente. Porque quando ela ronca e ela tem obstrução das vias aéreas, à noite a saturação dela cai muito. Então ela vai perdendo células, vai morrendo aos pouquinhos, roncando. Parece que não é nada, mas é. No longo prazo, a pessoa vai ter doenças cardiovasculares. Então, assim, da pergunta do Adilson, né, achei importante já falar que esse aparelhinho ele ajuda muito, não sei como ele funciona exatamente, mas ele vai medir a quantidade de oxigênio que tem no sangue daquela pessoa naquele momento, né, que ela está ali. E ele serve como um parâmetro se precisa dar oxigênio para essa pessoa a mais, ou pode deixar, ou pode tirar, ou pode diminuir, se ela já está no hospital com oxigênio, se já dá para ir reduzindo até tirar tudo. Enfim, é isso. Usou muito na época da Covid, né? Porque para ver se a pessoa tinha falta de ar, se já estava prejudicando, né? A capacidade dela de oxigenar o corpo, né? Nada, nada, Dilson, disponha. Bom, Simone, como eu falei, isso, ultravioleta, né? Eu não sei, vamos para IA, né? Vamos pedir para o chat, nosso amigo GPT, ele é ótimo, né? Vai responder bem melhor que não estava preparada para essa pergunta. Eu usei muito, mas como funciona muito, não é muito minha praia, não. O funcionamento dos aparelhos. São mais coisas dos meninos, os meninos gostam das coisas, né? Mais alguma pergunta maravilhosa? Pode vir pelo chat, pode vir, se estiverem tímidos. Vocês estão ligados que não é, que é para vocês estudarem mais, né? Que só essa pincelada que eu dei aqui é pouco, né? Sabe, né? Obrigados, né? Então tá bom. Isso que é importante. Vocês saberem isso. Vamos pro próximo? Bom, o que que a gente tem aqui para falar? O sistema digestório, tá certo isso? É digestório mesmo aí, gente? Agora me deu um certo. Deixa eu ver aqui no meu celular. Só para confirmar, tá? É digestório, sim. Agora, gente, esse sistema já não tem nada a ver com a parte respiratória e cardiovascular. Quer dizer, tem a ver, todo o corpo está ligado. Os sistemas só são estudados para assim, para a gente entender um pouco melhor, mas está tudo interligado, né? Tudo, é um corpo, forma uma pessoa só, um corpo só. O digestório, aí a gente vai falar de outras características, né? Das características alimentares, como a gente absorve energia dos alimentos, né? E é conhecido da gente, assim, é difícil uma pessoa que não saiba mais ou menos como é que funciona, né? Então, eu acho um sistema simples, é complexo na fisiologia, mas para anatomia ele não é tão complicado, né? E se vocês disserem ok, eu vou seguir, mas se vocês quiserem um intervalo de uns 10 minutos para dar uma levantada, ir no banheiro, alguma coisa assim, me falem. Temos pouca gente, né? Bora lá, meninos. Vou passar aqui.
O sistema digestório, então, para a gente fechar essa noite maravilhosa. Então, sistema digestório aí, para vocês anotarem. O digestivo também tá certo. Ah, E aqui o roteirinho que a gente vai passar. Bom, esse é um tema bem interessante, né? E parece que nunca fecha, né? A conta nunca fecha desse sistema. Relacionado a nós humanos, a nossa alimentação, quero dizer assim, né? O que que é bom, o que que não é bom, o que que emagrece, o que que não engorda, o que que, enfim, né? Tantas coisas que vêm e vão, parece que ainda não está fechado, né? Completamente. Então, vamos lá. A gente vai começar com esse sistema que tem a função de fazer a digestão do alimento, mas na verdade não é só a digestão. É um sistema que ele visa é, tirar a energia dos alimentos para nos nutrir, né? É para isso que serve o sistema digestório. E para isso ele vai passar por vários passos, ele vai fazer várias coisas com esse alimento que a gente é obrigado, né? É obrigada, né? A ingerir, né? Para nossa sobrevivência também. Seria um mundo ideal se a gente pudesse tomar uma pílula, né? Não precisasse comer. Perdia menos tempo, né, Sônia? A gente poderia estar fazendo outra coisa, em vez de estar cozinhando, né? A gente poderia estar. Enfim, né? Não parar para comer seria uma coisa bem legal, né? Apesar de que é bom comer tudo, tem o seu prazer, tem uns que até demais, tem muito prazer em comer, mas é um mal necessário ainda da nossa condição humana física, né? Ter que se nutrir desses alimentos. Então, vamos ver como é que acontece isso. O processo mesmo da digestão, ele consiste na ingestão, que é quando você põe para dentro alguma coisa, o transporte, quando essa coisa começa a andar pelo corpo, né? A digestão mesmo, que é a quebra em pedaços menores, né? E o que o organismo absorve, o que que ele usa, né, desse alimento, e depois também tem a parte que é a eliminação, né, do que não serviu, do que não serve, do que não é digerido, os restos mortais dos alimentos. Esses processos podem ser realizados através de secreção de hormônios e enzimas. Então, vamos ver um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho disso tudo aí. Bom, é, o sistema digestório tem a função de modificar os alimentos para serem aproveitados como energia. Transforma os alimentos digeridos em elementos importantes para o metabolismo. Então, se fosse para ver do ponto de vista da nutrição, o que que a gente precisa para nutrir? Preciso disso, disso e disso. Então, eu só vou comer isso, isso, isso. A gente não precisava. Eu gosto de macarrão com carne, e não sei o quê. Não, eu prefiro um churrasco, não sei o que, não sei o quê. Então, todas essas coisas, as comidas diferentes, os paladares diferentes, eles só existem porque a gente tem junto com a necessidade de se nutrir o prazer de comer, o paladar, né? Que a gente gosta, que a gente não gosta. Então, e sem contar que o sistema digestório está ligado com outras áreas do nosso cérebro, do nosso corpo, que estão ligadas também com a área emocional, né? Então, tudo é muito complexo no nosso corpo, não está separado, né? Mas se fosse por ele mesmo, o que que eu preciso de nutrir? Preciso de um pedaço de carne, eu preciso de um carboidrato, um pão, um arroz, e eu preciso de uma gordura. Pronto, come todo dia a mesma coisa e acabou, né? Mas não é assim, é mais complexo que isso. Vamos lá. Mas aqui a gente vai falar da parte técnica. Então, o tubo digestório, como é chamado todo esse canal, ele começa na boca. Ele tem lá na boca as suas características já, né? Os dentes, a língua, que já começam o processo de digestão, a saliva. E aí, depois da boca, o alimento vai passar por um cano chamado esôfago, que vai levar esse alimento até o estômago, né? Vai passar pelo tórax e vai chegar no estômago.
E aí vai chegar no estômago, vai ser digerido, aí depois vai para os intestinos e tudo mais. Aí tem o fígado, a vesícula, o pâncreas, que participam desse processo ali da digestão ali perto do estômago. E aí intestino grosso, intestino delgado, intestino grosso, e ali o final, onde vai sair o que não precisa mais, né? O que não foi aproveitado. Bom, a gente tem algumas glândulas digestórias e elas vão fazer a digestão química do alimento, quebrar em moléculas menores. Vou explicar isso melhor ali na frente, mas a gente tem as glândulas salivares, né, que são as parótidas, é, as sublinguais e as submandibulares, que produzem a saliva. Esse líquido saliva, ele tem uma enzima que já começa a digestão. A gente tem o fígado, que produz a bile, aquele líquido verde que fica armazenado na vesícula biliar. E a gente tem o pâncreas, que produz o suco pancreático, vai ajudar ali na digestão. E a gente também tem as glândulas do próprio intestino delgado, ali no comecinho dele, que são glândulas intestinais que produzem o suco entérico, né? Que também vai ajudar na digestão. Vamos chegar lá, tá? Mas só para a gente já ir adiantando. Bom, o que é digestão? É o conjunto de transformações que são físicas e químicas que certos alimentos sofrem a ponto de se tornarem solúveis em água, hidrossolúveis, né? Solúveis em água e capazes de serem absorvidos. Onde os alimentos são absorvidos? Lá na parede do intestino. Então, eles têm que estar pequenininho, moléculas pequenas para conseguir ser absorvido para dentro do nosso corpo. Então, aqui a gente tem uma visão geral do abdômen, né? Da barriga, fígado, vesícula, estômago, intestino grosso, intestino delgado, tá tudo aqui dentro né? Tudo juntinho ali para fazer esse processo digestório. Bora lá.